uma oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui e dessa vez incumbido de trazer, a palavra do Senhor. O texto para nós meditarmos nessa noite está no livro de Efésios, no capítulo 4. Quero ler apenas o versículo 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, ficarei com a oração que o pastor fez por mim, pois creio que com ela já estou mais do que abençoado. Amém? O tema para a nossa meditação nessa noite é: não despreze o seu melhor amigo. Amados, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios foi escrita quando o apóstolo ainda estava preso. E o objetivo de Paulo era instruir os irmãos em Éfeso a viver uma vida pautada na presença de Deus. Abandonar as práticas da velha natureza, buscar a santificação, promover a paz entre os irmãos, dar bom testemunho e não entristecer o Espírito Santo de Deus. Queridos, este texto ele não somente se aplica aos irmãos de Éfeso, à comunidade de Éfeso, mas ele também se aplica aos cristãos de hoje em dia. Esse texto ele se aplica a todos nós. O apóstolo Paulo ele nos incentiva e ele nos instrui a que nós devemos viver uma vida pautada na palavra de Deus, viver uma vida de santidade, de busca constante do Espírito Santo, não levando contenda aos irmãos, mas ao contrário disso, promovendo a paz, viver em união e não entristecendo o Espírito Santo de Deus. Queridos, quando eu comecei a meditar neste texto, o Senhor ele me fez lembrar do momento da minha conversão, dos primeiros anos da minha conversão, onde eu era mais sensível ao toque do Espírito, onde eu estava mais atento à palavra, onde eu tinha mais sede de busca pela presença do Senhor. Queridos, a minha conversão foi algo extraordinário, foi algo sobrenatural. Na ocasião, eu estava passando por algumas dificuldades, alguns momentos difíceis na minha família, e havia algo dentro de mim que precisava de uma força, de uma fonte. Era um vazio, uma tristeza, que eu não sabia como vencer aquela dificuldade, vencer esse vazio. Foi daí que eu comecei a buscar ao Senhor e comecei a fazer algumas visitas em algumas igrejas, e a partir daí o Espírito Santo ele começou a trabalhar no meu coração. O Espírito Santo ele começou a falar comigo. E eu me lembro que em um culto de terça-feira, na verdade não foi um culto, foi uma oração de jovens. A gente estava numa oração de jovens e o Espírito Santo ele me tomou de uma tal forma que eu não me contive. Eu comecei a me derramar. Eu não me contive, amados. Eu nunca tinha sentido aquilo. Aquilo para mim era novo, era algo sobrenatural. E eu não me contive em lágrimas. Era algo muito forte. O Espírito Santo começou a falar comigo naquele momento. E naquele momento eu me entreguei ao Senhor. Eu me rendi ao Senhor. E a partir daquele momento, amados, eu decidi a buscar o Senhor. E eu tinha tanta sede, amados. Eu tinha tanta sede de buscar ao Senhor, que todos os dias eu orava, eu buscava, eu lia a palavra. Eu tinha sede de estar com Deus. Eu não faltava um culto, pastor. A minha sede por Deus era tão grande que a minha vontade era ficar o tempo todo louvando e agradecendo ao nome do Senhor, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Eu me lembro que naquela ocasião, queridos, eu trabalhava em um posto de combustível e nos momentos que não tinha tanto movimento, eu me deparava encostado na bomba de combustível, e quando eu lembrava dos cultos, quando eu lembrava da palavra, dos louvores, o Espírito Santo ele começava a ministrar no meu coração. E eu me segurava para mim não me derramar em lágrimas. E eu não via a hora de chegar em casa para mim começar a orar, para mim começar a buscar o Senhor. E eu ficava ali em espírito orando. E tinha dias, amados, que
Ao sair para o almoço, eu tinha apenas 1 hora de almoço, pastor, e tinha dias que eu não almoçava. Minha sede por Deus era tão grande que eu chegava, a primeira coisa, eu ia para o meu quarto, eu ia me derramar na presença de Deus, eu ia buscar a presença do Senhor. Aquilo era maravilhoso, amados, aquilo era tremendo, era algo que eu nunca tinha vivido. Eu estava numa busca constante ao Senhor. Mas os anos vai passando, queridos, e ao invés de nós progredirmos na caminhada, nós acabamos achando que nós já somos crentes o suficiente, né? Somos crentes já amadurecidos o suficiente, que não precisamos tanto orar, que não precisamos tanto buscar ao Senhor. E acabamos incorrendo no erro de não buscar mais a palavra do Senhor, não ler constantemente, não buscar esse contato com o Espírito Santo. E com isso nós vamos afastando aquilo que é mais precioso em nossas vidas, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo. E a gente vai afastando, a gente vai distanciando dele. E quando menos esperamos, nós estamos totalmente distante do Espírito Santo, tomando nossas próprias decisões, fazendo nossas próprias escolhas, quebrando a cara, né? Vivendo uma vida amargurada, vivendo uma vida de estresse. Eu cheguei a um ponto que eu estava me sentindo vazio novamente, estressado, vivi uma vida totalmente de estresse, né? Tudo para mim era motivo de estresse. Falava mal do irmão, né? Dava mau testemunho. E quando a gente menos espera, amados, a gente vai se distanciando. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, assim como não existe vida cristã sem a graça de Jesus, não existe caminhada cristã sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A presença do Espírito Santo em nossas vidas, ela é vital. Ela é muito importante, queridos. Sabe por quê? Porque se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo, a gente se perde no caminho. A gente precisa do Espírito Santo para nós continuarmos a caminhada. Nós precisamos do Espírito Santo para continuarmos a vencer as dificuldades dessa vida. Queridos, eu quero citar um exemplo para nós que somos casados. Experimentamos nós ficar 1 semana sem se relacionar, sem ter um diálogo com o nosso cônjuge, sem se relacionar, sem ter um relacionamento, vivendo debaixo do mesmo teto, sem comunicar, sem se falar. Nós até conseguimos, mas pode ter certeza de uma coisa: isso vai gerar uma tristeza no coração do seu esposo ou da sua esposa. Assim também, amados, é o Espírito Santo. Quando nós não nos relacionamos com Ele, nós deixamos Ele triste. O grande problema, queridos, é que nós achamos que só entristecemos o Espírito Santo quando pecamos ou quando fazemos algo de errado. E na verdade não, amados. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós deixamos de buscar, quando deixamos de ter um diálogo com Ele, quando deixamos de ter uma busca constante com Ele, quando deixamos de nos relacionarmos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que parar de achar que só devemos buscar ao Senhor ou fazer algo, amados, motivado de sentimentos, movido de sentimentos. Alguns meses atrás, nós estávamos aqui na aula de terça-feira, estava eu e alguns irmãos, juntamente com o pastor. E o pastor, ele fez a seguinte pergunta simples, né? Como nós nos víamos, né? Daqui a alguns anos no ministério, né? Como a gente se enxergava diante do ministério, no Senhor, na casa do Senhor. Queridos, e eu lembro que a minha resposta para o pastor naquele momento, eu falei assim: pastor, eu não me vejo em cima, eu não tenho esse desejo de estar aí à frente, eu não quero pregar, eu não quero ministrar a palavra, eu não tenho esse desejo no meu coração.
né? Eu prefiro ficar nos bastidores, né? Eu lembro, a irmã Mirinda ficou sorrindo, eu prefiro ficar nos bastidores, né? Se for possível, eu venho uma vez por semana dar faxina, mas não me coloca para pregar, não. Naquele momento, amados, houve um silêncio, assim como a igreja está em silêncio. Houve um silêncio naquele momento, e pelo semblante do pastor, eu percebi um descontentamento, uma certa tristeza. Eu, no lugar dele, eu ficaria da mesma forma. O pastor, ele tem se dedicado à vida dele, em nos ensinar, ele tem se dedicado a nos passar, a dar o melhor para o Senhor. Só que naquele mesmo momento, eu precisei me retratar com as minhas palavras. Eu falei assim, olha, embora eu não tenha esse desejo de estar aqui à frente, embora eu não queira pregar, embora eu não tenha esse desejo de ministrar a palavra, isso não quer dizer que eu não irei fazer, né? Eu vou fazer. Afinal, eu não vou fazer para homens, eu estou fazendo para Deus. E nós, como cristãos, nós temos, esse compromisso. Nós temos esse compromisso. E eu vou estar orando para que o Senhor coloque esse desejo no meu coração. E o Senhor já está trabalhando, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que o pastor, ele disse o seguinte, que muitas vezes nós iremos fazer, coisas contra a nossa vontade, mas que ainda assim nós devemos fazer porque somos cristãos, amados. Nós temos um compromisso com Deus. O pastor, ele disse o seguinte, ele falou para mim, você acha que é fácil? Você acha que eu fico contente quando eu estou aqui à frente, eu convoco os irmãos, eu chamo os irmãos para um propósito de oração, e quando eu chego ao domingo, pela manhã eu encontro um ou dois? Ele disse, a vontade que eu tenho é de voltar para casa, mas eu não faço, eu continuo orando. Sabe por quê? Porque o compromisso que ele tem com Deus e a comunhão com o Espírito Santo não está condicionada à quantidade de pessoas que vêm orar juntamente com ele. Independente se vir um ou dois, o pastor, ele vai estar orando, porque ele tem compromisso com a palavra, e nós devemos ter compromisso com o Senhor da mesma maneira. Amados, nós não deveríamos orar só quando temos vontade, ou ler a Bíblia simplesmente quando temos vontade, fazer um jejum só quando for conveniente ou quando sentimos vontade. A gente faz essas coisas porque a carne quer? Não, queridos. Devemos fazer justamente porque a carne não quer. Isso chama-se fazer morrer a velha natureza. E quando nós fazemos morrer a velha natureza que há em nós, nós damos lugar para o Espírito Santo. Amém? Nós estamos fortificando o Espírito Santo em nossas vidas. E a partir do momento que nós fortificamos o Espírito Santo, nós estamos tendo comunhão com Ele. Ele que vai dirigir as nossas vidas, nós seremos guiados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero citar um exemplo, só para ficar mais claro para os irmãos. Eu fiz uma continha básica aqui. Pelas minhas contas, até hoje eu já vivi 12.590 dias. Eu poderia até falar a minha idade para os irmãos, mas eu vou deixar os irmãos quebrarem a cabeça. Em média, eu bebo por dia 2,5 litros de água, que ainda é pouco. Mas levando em consideração, amados, todos os dias de vida, eu já tomei 31.562. 31 mil litros de água. Amados, é muita água. É água demais. O ano passado, quando eu cheguei a mais ou menos 30 mil litros de água, se eu dissesse ao Senhor, Deus, eu já tomei muita água, a partir de hoje eu não vou tomar mais água. Você acha que hoje, um ano depois, eu estaria vivo? É claro que não, amados. Porque independente da quantidade de água que eu tomei, o que vai me garantir eu estar vivo é se eu continuar tomando água. Quem está entendendo, diga amém.
Assim é o Espírito Santo de Deus, amados. Não importa quantas experiências nós tivemos com Ele, o que vai nos garantir permanecer vivo é se nós continuarmos nos relacionando com Ele. O nosso relacionamento com Deus tem que ser diário, amados. Se nós deixarmos de relacionarmos com Ele, certamente nós iremos morrer espiritualmente. Quem está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Amados, Isaías capítulo 30, no versículo 21, o profeta nos diz o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Amados, de quem Isaías está falando? Do Espírito Santo, queridos. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos guia pelo caminho. E quando nós fazemos pouco caso do Espírito Santo, nós não buscamos o Espírito Santo, a probabilidade da gente se perder é muito grande, queridos. A probabilidade da gente se perder no caminho ela é grande. Temos que buscar o Espírito Santo, temos que viver o Espírito Santo em nossas vidas todos os dias, queridos. Na semana passada, amados, o Joás ele trouxe uma palavra tremenda ao nosso coração. No Salmo 42. E ao ler o primeiro versículo, do Salmo 42, como a costa anseia por águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista ele faz uma comparação do seu anseio pela presença de Deus com a costa, ela anseia pelas águas. E eu tentei buscar entender essa relação da costa com as águas, queridos. E o interessante é que a costa é um animal que ela consegue ficar por um longo período sem água, sem ter acesso à água, sem tomar água. O problema é que quando isso acontece, amados, ela exala um odor muito forte, capaz de atrair predadores para si. Então, com isso, ela corre desesperadamente em busca de águas. Ela corre desesperadamente, ela faz de tudo para encontrar. E quando ela encontra, aqui está um mistério, amados. Ela não fica simplesmente no raso. Ela não fica simplesmente na beira para tomar água, mas ela se lança em águas profundas. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, queridos? Porque em águas profundas, o inimigo, o predador, não vai conseguir ter acesso a ela. Ela vai estar tranquila. Ela vai estar livre dos predadores. Soberano Deus. E ela fica por um longo período ali no fundo. Ela está guardada, ela está protegida. O inimigo não pode tocá-la, o predador não pode pegá-la. Assim, amados, como a costa anseia por águas, assim deve ser as nossas vidas. Temos que anseiar pela presença do Senhor. Temos que viver e buscar desesperadamente a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E quando nós encontrarmos, amado, quando nós estivermos com o Espírito Santo, que nós não venhamos ficar apenas no raso, que nós não venhamos ficar apenas na beira, mas que nós possamos nos lançar em águas profundas, que nós possamos deixar ser guiado por Ele, ser guiado, pelo Espírito Santo. Porque no profundo, amados, nós estamos livres do ataque do inimigo. Porque em águas profundas nós estamos livres, dos ataques. Nós estamos protegidos, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Amém? Que eu e você, nós possamos, a cada dia, buscar a presença do Senhor. Mais uma vez, queridos,
Nós não entristecemos o Espírito Santo somente quando nós erramos ou pecamos. Nós entristecemos o Espírito Santo todas as vezes que nós não buscamos, todas as vezes quando nós não nos relacionamos com Ele. Em Romanos, no capítulo 8, para finalizar, no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Grande Deus, que possamos ser guiados por Ele, que possamos viver a cada dia sendo guiados pelo Espírito Santo, para que possamos ser chamados filhos de Deus. Amém? Que nós possamos viver uma vida de entrega, de busca. Amém? Fica com essa palavra, queridos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração e ao meu coração. Amém?